Vamos falar um pouco sobre alguns sinais que podem indicar que você está sobrecarregada emocionalmente. A sobrecarga, ela não vem do dia para a noite, pelo contrário. Ela é um acúmulo de situações que ao longo do tempo têm incomodado você, mas muitas vezes você não percebe. Isso porque na correria do dia a dia, algumas situações parecem normais, mas se a gente parar para notar que isso tem se repetido ao longo do tempo, que algumas situações desconfortáveis têm se tornado rotina, a gente vai notar que não é do dia para a noite, mas mesmo sem a gente perceber, num belo dia a gente acredita que chegou no nosso limite. E aí é importante você então, antes de chegar nesse limite, começar a observar se você está caminhando para isso. Se você está caminhando para ter uma sobrecarga emocional e chegar numa situação onde você vai ter que parar de qualquer jeito, onde você vai ter uma estafa mental e aí você sim vai ter que parar, querendo ou não, para refletir sobre as suas atividades, sobre as ações que você tem tido ao longo da vida, sobre as suas atitudes diante dos problemas. É por isso que é importante você fazer esse processo ao longo do tempo. É por isso que é importante você olhar para as suas emoções para não chegar nesse limite. Muitas vezes a gente acaba afetando relacionamentos de forma negativa porque a gente está sobrecarregada emocionalmente, porque a gente está cansada, a gente não consegue dizer o que a gente sente, a gente não consegue mostrar para o outro quais são os nossos limites. E aí, de repente, do dia para a noite, a gente acaba explodindo. E muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor, elas não entendem o que aconteceu. Mas a gente entende. Isso porque dentro da gente a gente estava carregando dores, insatisfações, emoções escondidas que a gente não tinha coragem de dizer e muitas vezes a gente não tinha nem coragem de olhar. Mesmo internamente, a gente não tem coragem muitas vezes de olhar para aquilo que a gente está sentindo, porque muitas vezes as dores elas mostram desconfortos e aí a gente precisa tomar algumas atitudes para que mudanças aconteçam. E às vezes mudar é um desafio, mudar às vezes dói, às vezes nos coloca em situações onde nós vamos precisar realinhar alguns relacionamentos, por exemplo. Então, antes que você chegue nesse limite, observe dia a dia como estão as suas emoções, como estão seus sentimentos, o que é que você tem feito para cuidar da sua saúde mental. Isso é fundamental. Se você fizer isso ao longo do tempo, as chances de você chegar no limite são muito menores. E aí, aos poucos, você vai construindo relações e situações mais saudáveis para você.